Fala, nerd, tranquilo? Questão 138 da prova amarela Enem 2020. Como sempre, nessa prova aqui eu estou trazendo a minha prova escaneada lá do dia do Enem para eu te mostrar todos os detalhes aqui, né? Ó, eu escrevo voltar, conferir, todas as meus rabiscos aqui, digamos assim, né? Então, são coisas bastante importantes aqui que eu estou trazendo aqui para você. Agora a gente já chega ali, beleza? Então vamos ver o que essa questão aqui pedia, né? A medida da altura em centímetro dessa caixa. Sempre é importante pensar aqui na unidade, né? E a gente sempre começa aqui pelo comando, dá uma olhada nas alternativas rapidão e já vamos ali para historinha, né? Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1, aqui, né? E é composto por uma base em formato de paralelepípedo reto-retângulo de madeira, essa base aqui, né? O que é um paralelepípedo reto-retângulo? Reto significa que tem ângulos de 90 graus, né? Então, ele não está inclinado. Por exemplo, se eu tenho um prisma assim, ele é reto. Se ele está inclinado assim, por exemplo, ele é inclinado, né? Sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais, essas 3 aqui, que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. Eu já gosto de escrever aqui na figura. Raio igual a 15, né? Eu não sei se eu vou usar o raio ou o diâmetro, mas eu sempre deixo claro aqui que é o raio, nesse caso aqui, né? Ou se eu escrever, né? Vou escrever D igual a 30. Já fica mais visual aqui se eu precisar voltar depois, certo? Deixa eu ver se eu fiz isso mesmo aqui. Olha lá, ó, né? Viu? Não tô mentindo pra você, não. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a sua base. Então, o troféu tem 100 centímetros. Por que eu tô falando isso? Porque em vez de... Se eu precisar voltar, como eu escrevi ali várias vezes, né? Ó, eu voltei e depois conferi ainda. Eu deixei... eu fiquei com alguma dúvida aqui, ou achei melhor só dar uma olhada rapidão. Então, quando eu volto, eu não preciso ler o texto. Entende? Eu não preciso ler todo o texto para saber que é 30 centímetros de diâmetro. Eu já olho aqui, bato o olho, eu sei que o raio é 15, o diâmetro é 30 e a altura é 100. Beleza. E aqui também a gente vai continuar a outra parte da historinha, né? Tranquilo. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto-retângulo. Mesma coisa, né? Cujas dimensões... E o retângulo é porque tem um retângulo aqui, né? Não é uma base triangular, por exemplo, né? Ou qualquer outra base pentagonal, sei lá. É um retângulo. Beleza. Cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Beleza. Dimensões internas, tranquilo, né? Por que ele fala de dimensões internas? Às vezes a caixa vai ter uma espessurazinha ali, né? Tipo, não sei quantos milímetros e tal, mas ele não entrou nesse mérito, pelo menos até agora, né? De modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro, certo? Por isso que eu escrevi aqui, ó, 6 e 8, certo? Por quê? Porque, ó, tem que ter 1 centímetro de distância aqui. Por exemplo, ó, ele falou mais ou menos aqui, ó, a base vai ter que ficar aqui no meio, né? E aqui vai ter que sobrar 1 centímetro de cada lateral, certo? Então, em vez de 8, eu vou ter que usar apenas 6 centímetros, que vai me ser útil, né? E aqui a mesma coisa. Em vez de 10, vai ser 8. Por quê? Era 10, só que eu vou tirar um aqui, 10 menos 2, 8. Tranquilo? Beleza. Então, até aqui foi essa informação que eu escrevi ali, aqui, né? Deve haver ainda uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Por isso que eu escrevi aqui, ali embaixo, né? X mais 2, certo? Então, eu vou descobrir a altura desse objeto em escala, né? Como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que fazer essa conversão aqui, né? E aqui ele falou pelo menos, certo? Então, não pode ter menos. E a gente vai usar essa informação também, né?
E aqui é exatos, certo? Então, são duas informações diferentes, né? Aqui, ó, exatos. Tranquilo? Então, eu vou ter que fazer a escala para caber aqui dentro, e daí eu vou descobrir a altura desse objeto em escala. E depois que eu descobrir, eu vou somar com 2, que é essa informação aqui. Que deve haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. Beleza. Né? Porque senão eu pegava a menor possível aqui e ia caber, né? E não é o que ele quer. Ele quer a maior possível dentro dessas condições aqui. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Deixa eu te falar aqui que eu fiz aqui, já mostrando aqui, né? Primeiro todas essas anotações aqui também. E como eu te falei, né? Eu sempre tento trazer da forma mais visual possível, certo? Eu tive que fazer algumas contas lá no rascunho, então não vai estar tudo aqui, mas é importante você, eu acho relevante que você dá uma olhada em todos esses detalhes, certo? Aqui, ó. Eu gosto de escrever aqui também, sempre, mais 2. Por quê? Porque é uma pegadinha você achar lá, achar uma dimensão aqui dessa altura e ter uma alternativa, né? Até todos aqui ele usou esse mais 2. Então esse aqui podia ser uma pegadinha desse valor, esse aqui podia ser uma pegadinha e essa aqui ser a resposta, essa aqui podia ser uma pegadinha e essa aqui ser a resposta, porque todos estão com 2 a mais, né? Então, tipo, se eu calculasse a altura desse 18, eu ia ter que somar 2, se eu esquecesse, eu errava. Então essa aqui pode ser uma pegadinha, essa aqui pode ser uma pegadinha e aí, por aí vai, né? Acho que você entendeu aí, tranquilo? Então a primeira coisa que eu fiz foi achar uma escala, né? Achar uma escala não. Basicamente isso, né? Achar em qual escala esse objeto está, certo? Então, geralmente eu faço assim, né? Dá pra fazer de outras formas, né? Mas eu gosto de sempre pensar uma regrinha de 3. Eu acho que me evita muito erro e fica muito claro, né? Eu até escrevo assim, virtual e real. Sempre a gente faz aqui. Eu faço, né? E sugiro que você faça, colocar a escala aqui, né? Só que aqui ele está pedindo o contrário, certo? Ele está dando para a gente o valor e quer que a gente ache a escala, não necessariamente, né? Mas eu fiz dessa forma, tranquilo? Então a escala aqui vai ser 1 para tanto, né? 1 para... Eu fiz o contrário lá, né? Ó. Eu fiz tipo uma porcentagem aqui, né? Então vamos lá. Não, viajei tudo aqui, mas perdoa aí, vamos. Eu não fiz através da escala, né? Então volta aqui. Mas poderia ser feito também. Eu descobri em qual escala que eu deveria colocar e já e depois fazer a conversão para eu descobrir a altura, certo? O que eu fiz aqui foi direto, né? É mais rápido, certo? Poderia ser feito pela escala? Poderia, não estaria errado de forma alguma. Mas eu fiz aqui de um jeito mais rápido, que já fiz direto, assim, aquela ideia de semelhança de figuras, né? Semelhança de figuras. Então aqui, por exemplo, eu coloquei aqui a largura, por exemplo, né? E aqui a altura. Então o que eu fiz? No virtual, ele vai ter que ter 6 centímetros. Por que eu peguei 6 e não 8? Porque se eu pegasse o 8, como ele tem as duas dimensões aqui iguais, se eu pegasse o 8, o outro lado ficaria igual a 8 também. Então ficaria tipo 8 por 8, certo? Que as duas dimensões são iguais e por ser semelhança de figuras, né? Eles vão manter a mesma proporção. Ou seja, eles vão ficar iguais também no futuro, né? Na escala que eu colocar. Então se eu pegasse o 8, ficaria um quadrado aqui de 8 por 8. Então aqui poderia ter 2 centímetros, um de cada lado, né? Só que aqui não. Aqui nesse outro sentido não. Certo? Porque eu só posso utilizar 6. Então o máximo que eu consigo utilizar é 6. Se eu tivesse duas dimensões diferentes, eu teria que ver qual que seria meu limitante, entre aspas, aqui, né? Então, aqui como as duas são iguais, eu vou ter que pegar
e colocar no menor possível, certo? Porque os dois lados vão ficar igual a 6. Então, por exemplo, vou desenhar aqui, ó. Aqui vai sobrar 2 de cada lado, porque era 10 centímetros, né? Se eu tirar 2 de cada lado, vai dar 6, certo? 10 menos 4, 6. Ou 10 menos 6, 4, né? Sobrou 4 de cada lado. E aqui vai sobrar 1 de cada lado, que é pelo menos, é o que tem que ter, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. No virtual, eu vou ter que ter 6 centímetros. No real, eu tinha 50. Beleza? Tá tudo na mesma unidade, nem vou me preocupar muito com isso. Daqui que eu fiz? O 100 não era de escala, era da altura, né? Por isso que eu me confundi aqui, né? Esse 100 aqui é justamente esse 100 da altura, certo? Então, 100 igual a x. Entendeu? Então, qual que é a altura desse desenho, desse troféu ali, já usando a mesma escala aqui, né? A mesma proporção. Então, é basicamente uma questão de razão e proporção aqui. Lógico, como sempre no Enem, tem toda a historinha, né? Então, eu vou fazer essa multiplicação cruzada, ou eu posso pensar sempre, né, na razão e proporção. Então, se aqui multiplicou por 2, aqui eu posso multiplicar por 2 também, certo? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Poderia fazer a multiplicação cruzada, não tem problema. Mas eu vou fazer aqui, então, x vai ser igual a 12, né? 6 vezes 2, 12. Então, nem tinha nada de... lá no rascunho, né? Foi basicamente isso que a gente tinha que fazer mesmo. E, lógico, lembrar do mais 2. Eu sempre coloco aqui bem pertinho, ó, como eu estou escrevendo aqui, por exemplo. Porque, a hora que você vai marcar, você lembra que existe esse detalhezinho que ele falou aqui, entendeu? Então eu trago daqui para cá, bem pertinho aqui, para eu evitar errar. E como eu te falei, tinha uma pegadinha, né? Que seria a letra A. Então, o 12 a gente vai somar com 2, vai ficar 14, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Eu me enrolei um pouco aqui na questão da escala, mas também daria para ser feito, não estaria errado. Era um passo a mais, né? Você teria que pegar e descobrir em qual escala que você teria que colocar, e depois dessa escala você descobrir a altura. Mas não faz muito sentido, porque aqui já sairia direto, né? Além de ser mais rápido, uma chance a menos de você errar nas continhas, beleza? E o Nerd, todo mundo aprende aqui. Valeu, um abraço. Se essa aula te ajudou de alguma forma, se teve alguma relevância para você, eu quero te falar que esse vídeo aqui é só 1% de tudo que o Nerd pode te oferecer. Eu vou te ensinar o método que me fez passar em 5º lugar para medicina em 2021, aqui na UFMT, acertando 44 das 45 questões de matemática, e que já ajudou centenas de alunos a conseguirem mais de 800 pontos em matemática no último Enem. No método Gabaritando Matemática, eu vou explicar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Além do nível de teoria e do nível de questões, a gente vai dar mais um passo e vai chegar no nível de prova, né? Que é esse nível que quase ninguém fala, que é como agir lá na hora da prova, pensando sempre no TRI. Eu não quero me alongar muito aqui, então é o seguinte, vou ser bem direto, né? A gente está fazendo um lançamento agora, então corre lá no site e dá uma olhada nessa condição, não perde tempo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E assim, eu não sei quando eu vou fazer essa promoção de novo. Então, não vai dar bobeira, beleza? É só acessar o site ionerd.com.br e ver as condições que a gente preparou para vocês. A gente se vê lá. Um abraço.